E nós fomos literalmente nos consultar com o cardiologista Paulo Ciconha, que nos explicou de uma forma didática e numa linguagem simples e direta o que é essa tal de hipotensão que causa tanta dúvida. E logo de cara, o cardiologista avisa que os sinais emitidos pela pressão baixa, dependendo da faixa etária das pessoas, podem ser considerados normais. Quando o coração ejeta o sangue para frente, ele encontra uma resistência periférica. As artérias se comprimem. Então o coração tem que fazer muito esforço para jogar o sangue para frente. E o que acontece? Ele começa a ficar hipertrofiado, ele começa a ficar com músculo grosso. Isso num primeiro momento. Futuramente, se a pessoa não trata da hipertensão, o coração tende a dilatar e ficar fraco. Então, vamos lá. No primeiro momento, nós sabemos que a pressão alta é a doença e a pressão baixa pode ser normal, principalmente se forem jovens. E aí surge a dúvida: quando a hipotensão é normal e quando ela passa a ser considerada doença? As mulheres e jovens podem ficar tranquilas. Agora a coisa muda quando os pacientes são homens e com uma idade um pouco mais avançada. Em jovens, geralmente a pressão baixa é normal, tá? A faixa etária aí até os 30, 35 anos é normal, principalmente as mulheres terem a pressão mais baixa. Então as mulheres chegam no consultório falando: doutor, eu estou com a pressão baixa. Não é, na verdade é a pressão normal dela, tá? E isso é uma coisa muito importante nas mulheres, porque as mulheres geralmente vão se tornar hipertensas depois da menopausa. Então, dos 45, 50, 55 anos para frente. E essa pressão mais baixa que as mulheres têm, fazem elas viverem mais. As mulheres vivem mais, porque elas têm a tendência de ter uma pressão mais baixa. Então, essa pergunta, né, doutor, eu estou com a pressão baixa, o que eu faço? Primeiramente eu explico, olha, a pressão baixa não é doença nessa faixa etária, porque se fosse doença teria remédio, e não tem remédio para subir a pressão no jovem, tá? Agora, diferente, vamos falar da pressão baixa quando ela é doença. Por exemplo, você pega uma pessoa adulta ou uma pessoa idosa que já toma remédio de pressão alta e por algum motivo essa pressão começa a cair. O que nós temos que fazer? Investigar por que essa pressão está caindo. As principais causas dessa queda de pressão: primeiro, infecção. Provavelmente essa pessoa deve estar com algum quadro de infecção urinária, que é muito comum nos idosos, ou uma infecção pulmonar, que também é muito comum, uma virose que pode causar uma desidratação devido a vômitos, devido a diarreia. Pessoas que perdem muito peso, você entendeu? Eram hipertensas e perdeu muito peso, aí nós temos que tirar o remédio da pressão dessa pessoa. É muito comum aqueles obesos que fazem cirurgia bariátrica, perdem 30, 40 quilos e a pressão cai. Por quê? Porque ele emagreceu, certo? Então você tira o remédio da pressão dele. Então essas são as principais causas da hipotensão com a patologia. Então, na verdade, ela é um sintoma, né? Um sinal, e não a doença em si. Bem, agora vamos identificar os sintomas da hipotensão ou a pressão baixa e quais são os cuidados que devemos tomar quando surgem os sinais. O principal sintoma de pressão baixa seria tonturas, tá? Tonturas, fraqueza, a pessoa levanta, ela vê aquelas estrelinhas no olho, né? Indisposição, a pessoa quer ficar mais deitada. Isso são sintomas de pressão baixa. No jovem, como não é doença, a gente orienta o jovem a tomar bastante líquido, tá sempre com o corpo hidratado. Isso é fundamental. Hidratação é primordial, principalmente agora no verão, né, para manter a pressão dentro de um nível adequado. No idoso, que geralmente a principal causa da queda da pressão é um quadro infeccioso, seria tratar as causas. Então, se ele está com uma infecção, tratar essa infecção. Se ele está desidratado, fazer uma hidratação. Se ele está com um quadro viral, fazer um tratamento desse quadro. Então, você vai tratar a causa que está levando a pessoa a ter a hipotensão, certo?
Entendido, doutor. Então observar o nosso corpo e suas reações ainda é o melhor remédio. Certo, doutor? Não tenha dúvida, isso é fundamental, né? Porque é muito comum essa queixa, né? Então tá lá o velhinho que estava indo bem, que a sua pressão, e de uma hora para outra a pressão começa a cair. Aí você vai conversar, a pessoa fala, parou de comer faz 2 dias, está tendo um quadro subfebril, a urina está mal cheirosa, então que provavelmente a infecção que ele está causando essa alteração de pressão. Isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, principalmente nos idosos. Hipotensão ou baixa pressão? Aprendemos bastante sobre esse assunto. O cardiologista Paulo Ciconha deixou tudo muito bem explicadinho. Agora, se surgir qualquer dúvida em relação às respostas do nosso organismo, a dica é sempre a mesma. Ou você teve um aumento repentino ou uma queda de pressão, é ideal fazer uma avaliação para descobrir qual a causa disso.